Água é vida, energia e boniteza. Por esse motivo é fundamental que saibamos os seus conceitos básicos e as suas utilizações. No nosso caso, no curso de engenharia, vamos demonstrar uma aplicação da água em uma instalação de bombeamento. Nesta proposta, estaremos selecionando a bomba adequada para o funcionamento da instalação. Pede-se calcular com segurança a bomba centrífuga adequada para o sistema de bombeamento abaixo, com tubulação em PVC. São fornecidos dados técnicos do local, da instalação e das necessidades de projeto. Então aqui nós temos uma instalação de recalque. Por quê? Porque eu levo um fluido de uma cota inferior para uma cota superior. Aqui nós temos o reservatório inferior, que seria também denominado de reservatório de captação. A tubulação antes da bomba é denominada de tubulação de sucção. Aqui nós teríamos uma válvula de pé com crivo, aqui nós teríamos uma curva de 90 graus. A tubulação após a bomba é denominada de tubulação de recalque. Nós teríamos curvas, teríamos válvulas de retenção e observem que aqui, na cota mais elevada, nós temos carga cinética. A altura ou a cota do eixo da bomba até o nível de captação é denominada de altura de sucção e a cota do eixo da bomba até o nível mais alto da instalação é denominado de altura de recalque. Aqui em cima nós temos o reservatório superior ou reservatório de distribuição, a caixa d'água. Dados da instalação. A altura de recalque, desnível entre a bomba e o ponto mais alto da instalação, 25 metros. A altura de sucção, desnível entre a bomba e a lâmina d'água, na captação, 0,5 metros. Comprimento da tubulação de sucção, 5 metros. Comprimento da tubulação de recalque, 180 metros. Vazão desejada, 4,0 metros cúbicos por hora. Conexão e acessórios na sucção, uma válvula de pé com crivo, uma curva de 90 graus e uma redução concêntrica. Na verdade, aqui o mais comum seria uma excêntrica. Porém, pela dificuldade de determinação do comprimento equivalente, nós vamos estar considerando concêntrica. Conexões e acessórios no recalque, o registro de gaveta, 4 curvas de 90 graus, uma redução concêntrica, 2 válvulas de retenção, uma horizontal e uma vertical. Tubulação utilizada em PVC, altitude do local 450 metros, temperatura máxima da água 40 graus Celsius. Veja a origem deste problema. Esse problema, na realidade, ele foi extraído do manual técnico da Schneider Motobombas e com o título Método Básico para a Seleção de uma Bomba Centrífuga Schneider. Só que na sua execução nós estaremos propondo algumas alterações em relação à proposta apresentada pela Schneider. No final, eu mostro a solução que eles apresentaram e você poderá comparar a nossa proposta com as dele. Para que você tenha acesso a esse catálogo, está aqui o endereço da web que você pode acessar o manual técnico da Schneider. Para a seleção de bomba adequada, iniciamos dimensionando a tubulação de recalque. Sempre dimensionamos o recalque e adotamos para a sucção um diâmetro imediatamente superior. Então nós teríamos, no caso, pegando a tabela que foi utilizada pela Schneider, nós teríamos como primeira possibilidade, já que a nossa vazão é de 4 metros cúbicos por hora, a vazão desejada, eu sempre dimensiono com a vazão desejada, eu vou fixar para o recalque uma tubulação de nominal com 1,25, ou seja, de polegadas ou 40 milímetros. Já na sucção, como eu adoto um superior, eu teria uma tubulação de 1,5 polegada ou 50 milímetros. A partir daí, pela solução que eles apresentaram esses diâmetros, tanto de sucção quanto de recalque. Eu vou procurar a tabela da Tigre para determinar os diâmetros internos, porque todos os cálculos devem ser feitos com os diâmetros internos e não com os diâmetros nominal. Então nós teríamos, se eu considerar tubos marrons ou os tubos de junta soldáveis, na sucção uma referência de 1,5 polegada, diâmetro externo de 50 milímetros, espessura mínima de parede 3 milímetros. Dessa forma, eu tiro que o diâmetro interno que eu vou utilizar para cálculo terá 44 milímetros. Já o recalque, que é de 1,25 polegada, nós teríamos 40 menos 2 vezes 2,4, que nos daria um diâmetro interno de 35,2 milímetros. Comprimentos equivalentes que a Schneider utilizou. Então, nós teríamos para a sucção de 1,5 polegada, válvula de pé, 18,3 metros. Já as curvas de 90 graus, nós teríamos 1,2 metros e a luva de redução, 0,4 metros, o que nos dá uma somatória de comprimentos equivalentes da tubulação de sucção igual a 19,90 metros.
Partindo para o recalque, que seria de 1 polegada e 1/4, nós teríamos registro de gaveta aberto, 0,4 metros. Nós teríamos as curvas de 90 graus, 0,7 metros. Como são 4, nós teríamos 2,8 metros. E nós teríamos ainda a luva de redução, concêntrica, 0,15 metros. Quando eu parto para a válvula de retenção, vocês podem observar que nessa tabela nós temos o material somente para metal. Como nós vamos fazer os cálculos para PVC, eu não utilizarei essa tabela que a Schneider utilizou. Eu vou buscar, então, uma outra tabela que eu tenho aqui e eu vou trabalhar para PVC no recalque com a válvula de retenção com 4,9 metros, a válvula retenção vertical 7,4 metros, que vai nos dar 12,30 metros dessas duas válvulas. Com isso, a somatória dos comprimentos equivalentes do recalque nos deu 15,65 metros. Ora, o comprimento total da sucção, que seria o comprimento de tubo, mais os L's equivalentes, nos deu 24,90 metros, enquanto que no recalque, novamente, comprimento total, comprimento dos tubos, mais os comprimentos equivalentes, nos deu 195,65 metros. A partir daí, nós vamos partir para a seleção de bomba. E para tal, nós devemos, de cara, definir a nossa vazão de projeto. Lembrando que a vazão de projeto será sempre um fator de segurança vezes a vazão desejada. Ora, o fator de segurança mínimo que a gente usa seria 1,1. Se possível, não ultrapasse a 1,2. Mas o mais importante é o mínimo. Nunca trabalhar com fator abaixo de 1,1. A partir daí, eu tenho que a vazão de projeto passa a ser 1,1, que é o nosso fator de segurança, vezes 4, que vai nos dar 4,4 metros cúbicos por hora. Feito isso, nós vamos partir para a determinação da equação da curva característica da instalação, ou seja, a nossa CCI. Para tal, nós aplicamos a equação da energia da seção inicial até a seção final. Então, nós vamos com a carga total inicial, mais a carga que o sistema necessita, igual a carga total final, mais a perda de carga na sucção, mais a perda de carga no recalque. Ora, a carga total inicial seria a carga potencial de posição inicial, mais a carga de pressão inicial, mais a carga cinética inicial, mais a carga que o sistema precisa, igual a carga de posição final, mais a carga de pressão final, mais a carga cinética final, mais a perda na sucção, mais a perda no recalque. Aplicando a nossa situação, onde adotamos o PHR no eixo da bomba, a minha carga potencial inicial, como está abaixo do PHR, é menos 0,5 metros. A carga de pressão, como aqui quem age é a pressão atmosférica, e trabalhamos na escala efetiva, ela é igual a 0. A carga cinética, como eu tenho a condição de escoamento em regime permanente, em nível do reservatório, ela também será 0. Mas a carga do sistema é igual. A carga potencial final, que no nosso caso seria 25 metros, lança na atmosfera, então a carga de pressão é 0, e eu tenho carga cinética, que seria a vazão ao quadrado sobre 2G área ao quadrado. Tubulação de recalque, 35,2 milímetros, passei para metro, então apliquei πd ao quadrado sobre 4 para calcular a área, mais a perda de sucção, mais a perda de recalque. Dessa maneira, eu vou tirar que a minha carga que o sistema necessita é 25,5 metros, mais 53.875,8, que é o quadrado, mais a perda de sucção, mais a perda de recalque. Bom, agora retomamos a equação da CCI e vamos mostrar os cálculos das perdas que nós temos, tanto na tubulação de sucção como na tubulação de recalque. Ora, a CCI nós já havíamos obtido, seria a nossa carga estática, 25,5 metros. Como a carga estática deu positiva, ela já exige a utilização de uma bomba hidráulica para o seu funcionamento. Aqui nós teríamos a nossa carga cinética na seção final, 53.875,8 vezes Q ao quadrado, lembrando que esta vazão tem que entrar em metro cúbico por segundo, mais a perda na sucção, mais a perda no recalque. Vamos calcular essas perdas pela fórmula universal, onde nós temos que a perda de carga seria o coeficiente de perda de carga distribuída, o nosso F, vezes o comprimento da tubulação, mais a somatória dos L's equivalente, dividido pelo diâmetro hidráulico, lembrando que como trabalhamos com conduto de seção circular e forçado, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno, vezes a vazão ao quadrado sobre 2G área ao quadrado. Essa vazão em metros cúbicos por segundo. Então nós temos para a sucção, o nosso F de sucção, o L mais a somatória dos L's equivalente tinha dado 24,9 metros, o diâmetro interno seria 44 milímetros, passamos para metro, então dividimos por 1.000, 0,044 vezes Q ao quadrado, 2G, 2 vezes 9,8, 19,6 vezes π
diâmetro interno 0,044 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Dessa maneira, obtemos que a perda de carga na sucção será o coeficiente de perda de carga distribuída, Fs, vezes 12.488.208.2 vezes Q ao quadrado. Lembrando que esta vazão está em metros cúbicos por segundo. De maneira análoga, obtemos a perda de carga no recalque. Nosso coeficiente de perda de carga no recalque, o L mais a somatória dos L's equivalente tinha nos dado 195,65 metros. O diâmetro de recalque, que era 35,5, é sempre o diâmetro interno, em milímetros, passamos para metro, então dividir por 1000, ficou 0,0352, vezes Q ao quadrado, 2G, 19,6, vezes π, diâmetro interno ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Eu obtenho que a perda de carga no recalque seria o coeficiente de perda de carga no recalque, vezes 299.454.401,4, que é ao quadrado. Lembrando que essa vazão também em metro cúbico por segundo. Desta maneira, eu tenho a nossa equação da CCI. Carga estática, carga cinética na seção final, perda na sucção, perda no recalque. Agora, vamos determinar os coeficientes de perda de carga distribuída. Para tal, eu tenho que antes especificar a rugosidade do PVC. Lembrando que a rugosidade ela é determinada por um rugosímetro. Está aqui um exemplo da determinação da rugosidade de um tubo de PVC com um rugosímetro manual. Consultando as diversas literaturas, optamos em trabalhar com o Azevedo Neto, onde nós temos para o PVC uma variação de 0,02 a 0,12 milímetros. Ele recomenda trabalhar com 0,10 milímetros, supondo que a tubulação já está em uso. Ora, eu vou considerar esse valor para o desenvolvimento do projeto, 0,1 milímetros. Determinação do coeficiente de perda de carga distribuída. Primeiro, eu vou entrar na web www.escoladavida.edu.br/hidráulica_1/consulta.htm. Entrando nessa página, eu vou clicar na determinação do F por Haaland, Swamp-Jem, Churchill e planilha. Ao clicar aqui, vai abrir o Excel, eu vou entrar com a temperatura d'água, no caso 40 graus Celsius, automaticamente eu vou ler a viscosidade dinâmica da água nessa temperatura, a sua massa específica nessa temperatura e a sua viscosidade cinemática que foi calculado com esses dois parâmetros anteriores. A partir daí, pensando na sucção, eu sei que é o de PVC com diâmetro interno de 44, eu entro aqui em milímetros, calculo a área em centímetro quadrado, então πd em diâmetro interno ao quadrado sobre 4, entrando com esse diâmetro em centímetros. Entro com a rugosidade, que no caso era 0,1 milímetro, eu dividi por 1000 para passar para metro, e automaticamente ele me calcula a rugosidade relativa equivalente, o nosso DH sobre K, que no caso deu 440. Entramos com a vazão em metro cúbico por hora, no caso, a nossa vazão de projeto, 4,4, e automaticamente ele me dá a vazão em metro cúbico por hora, a velocidade que eu tenho nessa situação, então eu não tenho problema de decantação, o número de reinos que me garante que ele é turbulento e os Fs calculados pelas diversas maneiras. Nós vamos optar em trabalhar por Churchill, que é aquela que não me dá restrição nenhuma. Então, no caso da sucção, meu F seria 0,0272. De maneira análoga, eu vou calcular para o recalque. Então, eu só vou mudar o diâmetro interno. Ora, mudei o diâmetro interno, que passou a ser 35,2, automaticamente muda a nossa área da seção livre, que é a área por onde o fluido escoa. Tenho o novo DH sobre K, entro com a mesma vazão, 4,4 metros cúbicos por hora, e automaticamente vou ter o F de recalque 0,0280. Ora, feito isso, eu tenho a vazão de projeto, os dois coeficientes de perda de carga distribuída, tanto na sucção quanto no recalque, é a equação da CCI. Automaticamente eu vou poder calcular a minha carga manométrica de projeto. Substituindo os valores, lembrem que a minha vazão tem que ser em metro cúbico por segundo, por isso que eu dividi por 3.600, eu vou calcular o meu HB de projeto, que vai nos dar aproximadamente 38,7 metros. Diante disto, já que eu tenho a vazão de projeto, já que eu tenho o HB de projeto, que foi obtido com a vazão de projeto com fator de segurança mínimo, eu posso partir para a escolha da bomba. E inicio isso através da escolha do fabricante. Então eu vou começar com a KSB. Eu optei inicialmente em trabalhar com a KSB. Então eu peguei o catálogo da KSB, tendo a vazão de projeto e o HB de projeto, eu fui para lá e observei que nessa situação, na linha housing, eu tenho duas possibilidades, a hidroblock CN e a hidroblock AP/AP-MF. Por que eu cheguei a essa conclusão? Ora, porque ela trabalha com vazões até 15 metros cúbicos por hora, tá nossa, até 28 metros cúbicos por hora, e com HB até 46,2 e até 43. Então está incluso aquilo que nós temos no nosso projeto. Feito isso,
eu posso primeiro selecionar a bomba C3000N/NT, que eu tenho aqui as cargas manométricas, aqui eu tenho as vazões que elas vão atuar, lembrando que esse último ponto aqui seria a situação do ponto de shutoff, se eu for fazer a curva. Maneira análoga, a outra eu tenho aqui, a P25-150.1. Só que se eu observar essas duas escolhas, eu poderia até construir o gráfico do HB em função da vazão. E quando eu traçasse a minha CCI, eu poderia achar a vazão de trabalho e o HB de trabalho. Porém, eu não vou conseguir analisar a sua potência, porque não tenho rendimento, não vou conseguir verificar o fenômeno de cavitação, porque não tenho o seu NPSH, e vai ficar difícil, já que eu não tenho rendimento, até verificar se eu não estou na região que eu tenho o problema de recirculação. Então, nós vamos ampliar um pouquinho mais e vamos mostrar outras possibilidades para a determinação dessa vazão. Então, eu vou partir de novo da própria KSB. Continuo com a KSB, eu tenho o diagrama de tijolos, eu vou simplesmente marcar a nossa vazão de projeto e vou subir uma vertical. Vou marcar o nosso HB de projeto e vou puxar uma horizontal para a direita. E onde cruzar, eu automaticamente vou ter a escolha da bomba, que no caso deu 25-150A. Escolhida essa bomba, que está com uma rotação de 3.500 RPM e com uma frequência de 60 Hz, eu vou no catálogo e vou localizar as suas curvas. Vou lá no catálogo, localizei as curvas da bomba e verifico que ela me possibilita trabalhar com diâmetro de rotor de 90 a 147 milímetros. Então eu vou buscar o ponto de trabalho nessa situação. Eu vou, para facilitar e para não ter que traçar a nossa CCI, eu vou trabalhar com uma vazão de 4,5 metros cúbicos por hora e com um HB de 40 metros, que é para facilitar. Dessa forma, eu vou achar que a minha bomba selecionada é a de diâmetro 141 milímetros e que tem um rendimento de 40%. Então, dessa maneira, se eu abaixar, eu também vou conseguir observar o NPSH, que vai ser um parâmetro importante para a verificação da cavitação. Então, eu tenho lá as duas possibilidades. Então, o meu ponto de trabalho para essa bomba selecionada com diâmetro do rotor 141 milímetros seria uma vazão de trabalho 4,5 metros cúbicos por hora, um HB de trabalho de 40 metros, um rendimento de 40% e o NPSH requerido, eu peguei a média dos dois e somei 0,5 metros de segurança, que é o recomendado pelo próprio catálogo da KSB. Então, eu fico com o NPSH requerido de 2,1 metros. Como a água está a 40 graus, eu tenho que sua massa específica é 992,2 kg por metro cúbico. Vou trabalhar com a aceleração da gravidade na América Latina de 9,8 metros por segundo ao quadrado e vou calcular a potência que eu tenho no eixo da bomba, a potência nominal da bomba, a potência por ela absorvida, que seria o gama, que é obtido pelo produto a massa específica vezes a aceleração da gravidade, vezes a vazão considerada no ponto de trabalho, mas em metro cúbico por segundo, por isso que eu dividi por 3.600, vezes o HB do ponto de trabalho dividido pelo rendimento. Isso vai nos dar uma potência absorvida pela bomba igual a 1.215,5 watts ou aproximadamente 1,7 CV, cavalo-vapor. Essa seria a escolha. Só que eu tenho ponto de trabalho. A partir daí, eu tenho que verificar duas situações. Tem que verificar o fenômeno de cavitação, porque para que ela possa ser selecionada, eu não posso ter o fenômeno de cavitação, e tenho que verificar também se eu não tenho problema de recirculação. Então, nós vamos mostrar passo a passo como é que eu faço essas duas verificações. No caso da verificação da cavitação, eu vou lembrar que o meu NPSH disponível é a cota inicial, mais a pressão inicial na escala absoluta, menos a pressão de vapor sobre gama, menos a perda de carga na sucção. Ora, essa cota inicial, já que o fabricante não sabe onde está o meu nível, tem que ser adotado com o mesmo pHr dele, ou seja, eu vou trabalhar com o pHr no eixo da bomba sempre. No nosso caso, a perda de sucção nós havíamos calculado em função do F e da vazão. A pressão do ar, como eu disse que eu estou numa altitude de 450 metros, eu vou numa tabela e observo que para 450 metros eu tenho uma pressão média em milímetros de mercúrio, 719 milímetros de mercúrio. Eu entro com a temperatura de 40, eu tenho a massa específica, tenho a viscosidade dinâmica, a viscosidade cinemática. Eu entro nessa situação também com a pressão de vapor, para a água a 40 graus Celsius, eu acho que é 7.375 Pascal, ou 0,07375 bar. Eu peguei esse valor no próprio catálogo da KSB. Entrei com as situações da sucção, diâmetro 44 milímetros, calculei a área em centímetro quadrado, entrei com a rugosidade 0,1 milímetro, que eu tive que passar para metro, e entrei com a vazão de 4,5 metros cúbicos por hora. E vou achar o mesmo F
de Churchill, 0,0272. Dessa maneira, eu volto e posso calcular o meu NPSH disponível. Como eu adotei o PHR no eixo da bomba, a cota é negativa, menos 0,5. A transformação de milímetro de mercúrio, eu passo para metro, multiplico por 13.600, que é kgf por metro cúbico, vezes 9,8. Ou, isso aqui eu posso considerar como sendo a massa específica também, quilo por metro cúbico. Menos a pressão de vapor, que já estava na escala absoluta, sobre gama, então eu peguei a massa específica, multipliquei pela aceleração da gravidade, menos a perda de carga antes da bomba, calculada para a vazão de 4,5, que é a vazão do ponto de trabalho. Novamente lembrando que ela tem que estar em metro cúbico por segundo, por isso que eu dividi por 3.600. Obtenho um NPSH disponível de 8 metros. Ora, a reserva contra captação vai ser sempre calculada como sendo o NPSH disponível menos o NPSH requerido, que no nosso caso seria 8 menos 2,1, que vai nos dar uma reserva de 5,9 metros, uma ótima reserva. Portanto, eu não tenho nenhum risco de ocorrer o fenômeno de captação. Então, com relação à captação, está tudo liberado. Agora, eu vou ter que verificar o fenômeno de recirculação. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que localizar a vazão para o meu rendimento máximo. Localizando a vazão para o rendimento máximo, eu vou multiplicar essa vazão por 0,5 e vou multiplicar essa vazão por 1,2. Acima de 1,2 vezes a vazão do rendimento máximo, eu tenho aumenta a probabilidade de captação, mas nós já verificamos que não tem um problema de captação. Só que se eu ficar abaixo do 0,5 vezes a vazão do rendimento máximo, eu tenho problema de recirculação. E esse é um fenômeno que eu não quero ter, porque também é prejudicial para a minha instalação. Então, geralmente, eu rejeito a bomba quando isso ocorre. Então, no nosso caso, eu li no gráfico da bomba o rendimento em função da vazão, fui para o Excel, tracei a curva do rendimento em função da vazão. Lembro que para a obtenção do rendimento máximo, a derivada dessa equação em relação à vazão tem que dar zero. Dessa maneira, eu acho que a vazão para o rendimento máximo seria 11,22 metros cúbicos por hora. Ora, se eu multiplico isso por 0,5 e por 1,2, eu vou ter que o funcionamento recomendado seria de 5,61 metros cúbicos por hora até 13,46 metros cúbicos por hora. Como eu estou trabalhando com 4,5 metros cúbicos por hora, eu estou abaixo do meu limite. Então, eu estaria trabalhando com a bomba já com problema de recirculação. Esse fenômeno de recirculação já ocorre na ordem já de 0,8 a 0,7 da vazão do rendimento máximo. Só que de 0,7 até 0,5 eu tolero esse fenômeno. Abaixo de 0,5 eu não devo trabalhar com a bomba, porque vai me trazer problema. Então, nesse sentido, essa bomba que foi selecionada seria descartada. Bom, vamos partir para a solução agora utilizando um outro fabricante de bomba, no caso a Imbio. Partimos novamente do diagrama de tijolos e vamos inicialmente marcar a nossa vazão de projeto, 4,4 metros cúbicos por hora, e subimos uma vertical. Marcamos o nosso HB de projeto, no caso 38,7 metros, e puxamos uma horizontal para a esquerda. Aonde cruzar, nós especificamos a bomba, no caso, a bomba Imbio 40315. Feito isso, nós vamos no catálogo do fabricante e localizamos as curvas da bomba selecionada, no caso, com uma rotação de 1750 RPM. Feito isso, vamos propor um bom exercício para o cérebro e para ver se você compreendeu o que foi apresentado até esse ponto. A proposta é: obtenha um ponto de trabalho para essa situação, que nem nós fizemos no caso anterior, e decida se essa escolha é adequada ou não, verificando o problema de cavitação e verificando o problema de recirculação. Vamos partir agora para um outro fabricante, no caso a Mark. Análogo, diagrama de tijolos, está aqui o nosso diagrama de tijolos, para 60 Hz. Marcamos a nossa vazão de projeto, 4,4 metros cúbicos por hora, subimos uma vertical. Marcamos nosso HB de projeto, puxamos uma horizontal para a direita, onde cruzar, nós selecionamos a bomba. Feito isso, nós vamos no catálogo do fabricante e obtemos as suas curvas. Novamente, proponho que vocês verifiquem o ponto de trabalho e se a mesma é adequada ou não. Decidam, façam uma análise em relação aos casos anteriores. Dessa maneira, você vai estar exercitando o teu cérebro, se tornando mais inteligente e verificando se realmente você compreendeu o que foi apresentado até esse ponto. A partir daqui, eu vou agora apresentar a solução da Schneider e proponho que você observe a solução que a Schneider propôs naquele nosso primeiro endereço lá da web, para vocês acessarem o manual técnico da Schneider, avaliem a proposta que eles fizeram. Nós temos aqui o endereço para vocês acessarem ao manual, caso vocês queiram. Está aqui a solução. Eles deram um diâmetro de 40 milímetros, ou seja, 1,1 de polegadas para o recalque.
1,5 polegadas para sucção, ou seja, 50 milímetros. Calcularam uma carga manométrica de 39,4 metros de coluna d'água. Olha, metro ou metro de coluna d'água é a mesma coisa, só para indicar que trabalharam com água. Nós obtivemos 38,7. Determinaram essa altura, passaram para 40 MCA para facilitar, colocaram uma vazão de 4 metros cúbicos por hora. Então não usaram nenhum fator de segurança, olha aí. E leiam novamente o enunciado deles mesmos. Calcularam o NPSH disponível 7,92 metros de coluna d'água, ou seja, metro. Metro de coluna d'água é uma coisa que metro. Dessa maneira entraram com as características e selecionaram uma bomba, no caso a ME 1315. Então aqui está a bomba que eles selecionaram. Selecionaram essa bomba, que é uma bomba de 3 estágios, com uma potência de 1,5 CV, 60 Hz, 3.450 RPM, com diâmetro de tubulação de sucção de 1 polegada e diâmetro de tubulação de recalque de 3/4 de polegada. Observe que na realidade isso é a entrada da bomba. E raramente eu entro com um diâmetro igual. Geralmente eu coloco uma redução ou uma ampliação. Por isso, nada de errado ao trabalharmos com os tubos que eles especificaram, só que eu vou ter que fazer a adaptação na entrada da bomba. E a partir daí, obtenha novamente o ponto de trabalho e verifique se a escolha está adequada ou não, com todas as análises possíveis. O que mais me motiva nesse tipo de problema da engenharia é que não existe uma única solução. É importante eu ter essa quebra de paradigma. Eu não devo executar um problema buscando uma única solução. Existem várias soluções com vários fabricantes. E aqui não conseguimos abordar todos, foram apenas alguns exemplos. Agora, o desafio que nós temos como profissional da engenharia é buscar a melhor solução. E buscar a melhor solução hoje não é só do lado econômico, mas também do lado de menor impacto ambiental, pensando sempre na preservação, tanto do meio ambiente quanto no caso da água. A partir daí, eu vou propor algumas alterações desses diâmetros da tubulação que nós utilizamos até agora. Então, eu vou partir de uma tabela que me foi fornecida pela Jacuzzi Bombas, onde eu tenho, em função da vazão, o diâmetro de referência. Um diâmetro de referência sempre no recalque. Lembrando que eu dimensiono o recalque e adoto para a sucção um diâmetro imediatamente superior. No nosso caso, se eu pensar também nos diâmetros, ali nós usamos a tabela da Tigre. Se eu considerar o livro de operações unitárias do professor Reinaldo Gomide, eu também tenho aqui as propostas. Rosqueável em polegada, colável em milímetros e aqui o diâmetro interno, que é aquele que eu uso para cálculo. Então, no nosso caso, a nossa vazão desejada é 4.000 litros por hora. Portanto, o diâmetro de recalque recomendado seria o de 32 milímetros. Se eu olhar aqui, o 32 milímetros, na verdade, é o de 1 polegada, que eu vou trabalhar com diâmetro interno de 27,8 milímetros. Ora, se eu peguei isso para o recalque, eu vou adotar para sucção um diâmetro imediatamente superior, ou seja, eu vou trabalhar com diâmetro de sucção como sendo 1/4, 35,2 milímetros. E a partir daí, a minha proposta é refaça o exercício todo com esses dois novos diâmetros. Alteramos o diâmetro de recalque e alteramos o diâmetro de sucção. O recalque passou a ser 1 polegada, o diâmetro de sucção 1 polegada e 1/4. Selecione a bomba, exercite em seu cérebro. Uma outra situação que eu devo colocar na minha mente. Hoje eu posso obter essas soluções na própria internet. Então, para exemplificar isso, eu vou pegar o caso das bombas Grundfos. Então, está aqui o endereço do catálogo, vocês podem acessá-lo. E a partir daí, no vídeo, eu vou tentar colocar esse link. Entre no catálogo da Grundfos e lá eles te dão a solução. Você entra com os seus valores. Você vai entrar com a vazão que você quer, 4,4 metros cúbicos por hora. Vai entrar com o seu HB, 39 metros, e eles vão te dar uma solução possível. Então, eles dão a vazão do ponto de trabalho, o HB do ponto de trabalho, a rotação da bomba, no caso é 2.967 RPM, o líquido bombeado é água, a temperatura do líquido a 40 graus Celsius, a densidade 992,2 kg por metro cúbico, que é o que nós usamos, e outras informações pertinentes, dão o NPSH, dão tudo. Então, a ideia seria você verificar se essa solução que eles também ofereceram é compatível com todas que nós obtivemos anterior. Então, pessoal, novamente, não esqueçam de se inscrever no canal, clicar no joinha e no sininho para receber notícia de novos vídeos. Até breve.